Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Aqui é o Vim trazer mais um conteúdo para vocês aqui com o nosso canal aí. Palpite certo com o Rodrigo Gomes. Hoje eu vim trazer mais 5 jogos dessa rodada de hoje, dessa terça-feira, tá? Nós estamos trazendo mais um conteúdo para vocês aí. Espero que vocês possam estar gostando e possam estar ajudando vocês de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre 5 jogos que nós vamos ter nessa rodada de hoje aí de terça-feira, tá bom? Tô trazendo 5 conteúdos aqui, 5 jogos para vocês aí. Em cada jogo eu vou deixar uma entrada, um palpite para vocês aí, tá legal? Nosso primeiro jogo de hoje dessa grande partida é Sport e Novo Horizontino, tá? É, na- Começa às 8h30, horário de Brasília, dia 30 de agosto, às 8h30, tá? Vamos falar sobre um pouco desse jogo aqui. Vai ser Sport e Novo Horizontino se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio da Ilha do Retiro, disposto a aproveitar o mando de campo para se aproximar do G4. O Leão da Ilha recebe o Tigre. Vamos falar um pouco sobre os dois times nessa temporada atual aí, tá? Vamos falar aqui sobre o Sport. Primeiro, na última rodada o Sport sofreu mais, venceu o Chapecoense por 1-0 na Ilha do Retiro. O gol de Facundo Labandeira aos 23 minutos do segundo tempo, em casa. O Leão é um time difícil de ser batido, e apenas o CRB conseguiu este feito. Em 13 jogos são 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, que culminam em um aproveitamento de 71% dos pontos disputados. Com os tropeços de Grêmio e Vasco, o Sport viu a distância para o G4 diminuir para 5 pontos. Com isso, as chances de acesso crescerem. Hoje o rubro-negro pernambucano está na 6ª colocação. O técnico Claudinei Oliveira ganhou uma dor de cabeça, já que o goleiro Denis sentiu dores no joelho e virou dúvida para a partida. Se ele não jogar, Saulo deve ganhar mais uma oportunidade. Provável escalação do Sport. Vamos ver aqui a provável escalação dele. Saulo, Denis, Everton, Fábio, Alemão, Sabino e Sander. William Oliveira, Braz e Thiago Lopes. Pedro Nares e Giovani. Luciano Jubá, Kaique e Wagner Love. Essa é a provável escalação do time do Sport. Vamos ver nos últimos jogos aqui como foi o jogo do Sport. Ó, o Sport vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nessas últimas 5 rodadas. Tá bom, galera? Vamos ser um resumo sobre esse time aí que eu tô falando aqui pra vocês. Vamos falar um pouco do Novo Horizontino na temporada atual. O Novo Horizontino, o Tigre deixou escapar 2 pontos na última rodada. Após dominar todo o jogo contra a Ponte Preta, o time acabou sofrendo gol de empate nos minutos finais, ficando no 1-1, com a macaca no estádio Jorge Ismael de Biasi. A situação foi lamentada pelo técnico Rafael Guanães, que está incomodando com o fato do time ter tomado gols em todas as rodadas do retorno.
ele tenta consertar isso para que o Novo Horizontino consiga chegar rapidamente aos 45 pontos e confirmar a permanência na Série B para 2023. Com 32 pontos em 26 jogos, o Novo Horizontino é o 13º colocado, 6 pontos acima do Operário, primeiro time no Z4. Provável escalação do Novo Horizontino para essa partida de hoje, galera, é Lucas Frigeri, William Lepo, Joisson, Liger e Romário, Barba, Danielzinho e Rômulo, Douglas Baggio, Ronaldo e Ronaldo, quer dizer. Essa é a provável escalação para essa partida. O Novo Horizontino ele vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates, galera, nessa temporada aí. Nesses últimos jogos dessa temporada aí, tá? Só para falar um pouco dos dois times. Retrospecto do Sport Novo Horizontino. No primeiro turno, os times ficaram no empate, por 0-0, no estádio Jorge Ismael de Ebias. Tá? Prognósticos para o palpite do Sport Recife Novo Horizontino. De olhos abertos, o Tigre visita o Leão tentando melhorar seu desempenho. Recente, afinal, venceu apenas um jogo dos últimos 7 disputados. Pelo lado do Sport, atuar na Ilha do Retiro é um grande handicap e precisa ser aproveitado. Uma grande oportunidade. Minha aposta nesse jogo vai para a vitória do rubro-negro neste duelo contra o Paulista. Sport para vencer, tá bom? Esse é o meu palpite de hoje para essa grande partida, tá? Vitória do Sport, galera. Agora vamos para o nosso próximo jogo. Um jogaço que vai ter hoje pela Libertadores, né? Palmeiras e... Libertadores. Atlético Paranaense e Palmeiras hoje. Será transmitido até pelo SBT, tá, galera? Aqui não tem TV a cabo. Às 9h30 da noite, tá? Acho que vai passando no SBT. Atlético Paranaense e Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre esses dois times, tá? E nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022, às 9h30 de Brasília, Atlético Paranaense e Palmeiras vão ao campo pela partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão tenta aproveitar a força da torcida para abrir vantagem contra o Verdão. Tá? É isso aí, eles vão jogar em casa. Vamos falar um pouco sobre a temporada atual do Atlético. Tá? Sem vencer há 4 jogos, o Atlético tenta recuperar a confiança e bom desempenho logo nas semifinais da Copa da Libertadores, onde busca um título inédito e que colocaria o time em um patamar traçado pelo presidente Mário Celso. Ainda no final dos anos 90, para chegar até aqui, o Furacão eliminou o Estudiantes em um jogo tenso na Argentina com um gol de Joia Vitor Roque nos acréscimos. Antes passou pelo Libertad também com um gol no fim da oitava de final. Como descansou os titulares no empate por 0-0 com o Ceará, fora de casa, o Furacão vai contar com a força máxima para o jogo de ida. Vencer em casa é fundamental nesta eliminatória contra o forte time alviverde, atual bicampeão da competição. Provável escalação para esse time do Atlético Paranaense: Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Fernandinho e Davi Terrans.
Coelho, Vitinho, Canóbio e Pablo. Victor Roque. Essa é a provável escalação. Vitor Roque, provável escalação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nos últimos jogos vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Valeu, galera. Vamos falar sobre o timaço do Palmeiras, que tá na primeira colocação aí do Campeonato Brasileiro. Tá vindo com força total aí para Libertadores. Vamos ver, hein, galera. Palmeiras na temporada atual, com o título brasileiro cada vez mais próximo, o Verdão volta suas atenções para chegar na final da Copa Libertadores pela terceira vez consecutiva e busca um inédito tricampeonato continental para clube brasileiro. Na fase anterior, o Palmeiras mostrou superação após buscar um empate contra o Atlético em Belo Horizonte. Após levar 2-0 e segurar o 0-0 em casa, com 2 atletas a menos, e avançar na decisão por pênalti, o Verdão tem 2 baixas importantes para o jogo desta terça-feira. Suspenso, Gustavo Scarpa e Danilo estão fora, e com isso Abel Ferreira precisa buscar alternativas. Gabriel Menino deve ser o volante, enquanto para a vaga de Scarpa. São 3 opções para a vaga do Scarpa: Bruno, Tabata, Werley e Flaco Lopes. Provável escalação para esse timaço que tá vindo rebentando tudo: o Everton, goleiro; Marco Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga; Bruno, Tabata, Flaco Lopes, Dudu e Rony no ataque. O Verdão vem de seus últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, galera. Retrospectiva do Atlético Paranaense e Palmeiras. Em julho deste ano, o CAP visitou o Verdão no Allianz Parque e mesmo com um time considerado reserva, venceu por 2-0, tá? Encerrando um jejum de 5 anos. Os times decidiram a Recopa Sul-Americana no começo deste ano e o Verdão ficou com a taça. Eles empataram por 2-2 na Arena da Baixada e em São Paulo. O time de Abel Ferreira venceu por 2-0. Tá? Então, nosso prognóstico, palpite para esse jogo de Palmeiras e Atlético. Apesar do mando de campo do CAP, o Palmeiras é considerado favorito nesse confronto, mas eu não concordo com essa precificação do mercado. A equipe paranaense é boa, tem pela frente um rival sem 2 peças-chave no caldeirão da Baixada. O Furacão precisa abrir vantagem se sonha em voltar à final da Copa Libertadores. Minha aposta vai para Asiático mais 0,5, favorável ao rubro-negro. Linha que nos paga em caso de empate ou vitória do Atlético Paranaense. Então esse é o meu palpite de hoje. Asiático mais 0,5. Tá bom? Essa é a nossa segunda partida que a gente vai falar hoje. Vamos para a nossa próxima partida aí, galera. Vamos falar agora sobre o falar sobre o Cruzeiro, galera. Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Joga hoje às 19 horas. Cruzeiro e Sampaio Corrêa joga pela Série B hoje às 19 horas. Brasileirão Série B.
nesta terça-feira, 30 de agosto, às 19 horas de Brasília. Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Castelão, em São Luís, Maranhão. A Bolívia querida busca recuperação em casa contra a Raposa, que vive a expectativa de ficar a um jogo do acesso. Vamos falar aqui sobre os dois times aqui um pouco, dessa temporada atual. Vamos falar sobre o Sampaio Corrêa um pouco. O empate por 0-0 com o Vila Nova não pode ser considerado um resultado ruim, afinal foi fora de casa contra um rival que precisava dos pontos para deixar o Z4. Mas a conexão atual marcou a terceira partida sem vitórias da Bolívia querida. Em um recorte de 6 jogos, o Sampaio Corrêa venceu apenas um contra o Bahia em casa e em seu último jogo no Castelão acabou sendo superado pelo CRB. E viu invencibilidade como mandante cair após 2 jogos. Léo Conde deve realizar apenas 2 alterações no time, que foi a Goiânia, Pimentinha e Pará, que ficavam no banco contra o Vila Nova. Entram nas vagas de Nadson e Lucas Hipólito, respectiva. Provável escalação para Sampaio Corrêa: Matheus Inácio, Mateuzinho, Alan Godoy, Paulo Sérgio, Gabriel Furtado e Pará, André Luiz, Ferreira e Rafael Vilar, Pimentinha, Gabriel Póveda e Léo Tocantins. Sampaio Corrêa vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Tá, rapaziada? Vamos falar um pouco aqui sobre o Cruzeiro. A goleada por 4-0 sobre o Náutico fez com que o Cruzeiro chegasse aos 57 pontos e aumentasse a distância para o quinto colocado para 19 pontos, faltando apenas 12 jogos pela frente. Pelas contas da comissão técnica, faltam 6 pontos para o acesso. Portanto, o clube pode consolidar essa situação com 2 vitórias após o jogo contra o Sampaio Corrêa nesta terça-feira. A Raposa tem 2 partidas no Mineirão contra o Criciúma e Operário. Chay e Marquinhos Cipriano não viajaram para São Luís, Maranhão, por opção do técnico Paulo Pesolano, que deve repetir a mesma formação que começou o jogo contra o Náutico no Independência. Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Wesley Gasolina, Felipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu e Daniel Júnior, Luvano e Edu. Nos últimos 5 jogos, o timaço vem com 3 vitórias e 2 empates, tá? Vamos falar sobre os 2 times nas últimas vezes que se enfrentaram. Vamos ver. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 no Mineirão. Na temporada passada, os 2 jogos entre eles terminaram empatados por 1-1. Então, palpite para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Jogo duro no Castelão e com favoritismo do Cruzeiro para o mercado, mas atuar como visitante contra o Sampaio Corrêa não é fácil. Espero uma partida de bom nível e vou dar um voto de confiança aos donos da casa, indicando a aposta do asiático mais
de 2,5, favorável aos mandantes, tá? O time de treinador por Léo Conde sabe que precisa de pontos para conseguir alcançar rapidamente o objetivo de permanência e esperar aproveitar o apoio da torcida para dar trabalho à Raposa. Esta linha nos paga metade da cotação em caso de empate, tá? A odd está de 1,8, tá, galera? Esse é um palpite que eu dou para essa partida aí, tá legal? Vamos falar aqui sobre um jogaço que vai ter entre o Chelsea. Vamos falar um pouco desse jogo que vai ter aqui, falar sobre o Chelsea. Hoje vai jogar pela quinta rodada, nessa terça-feira aí, ó. Mó jogaço. É Chelsea Southampton, pelo campeonato inglês, tá? Vamos falar um pouco sobre esses dois times aqui. Nesta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, o Southampton recebe o Chelsea em jogo válido pela quinta rodada da Premier League, Série A. A bola rola às 15h45, galera. Quase ainda daqui a pouco, hein? Tá? Vai dar 3 horas. Horário de Brasília. No Santo Maria Estádio. Casa do Sultampo. Sultampo. Confira nosso palpite. Vamos falar sobre um pouco sobre esse primeiro time aqui. Vamos falar sobre o Southampton na temporada atual. O Southampton ocupa a 13ª colocação na competição, com uma vitória, um empate e 2 derrotas na última rodada. A equipe perdeu. Desculpa aí, galera, o telefone tocou aqui. Última rodada, a equipe perdeu por 1-0 para o Manchester. Os comandados de Ralph Hasenhuttl, após uma final de temporada muito ruim, fazem um começo de campeonato razoável. Mesmo sem grandes reforços e perdendo seu principal atacante, Broja, que voltou para o Chelsea, adversário nesta terça-feira, o Saints vem jogando bem. Provável escalação do Southampton: Bazuno, Walker Peter, Bela Kotchap, Salisu, Degenepo, Vardy, Prouser, Lavia, Armstrong, Aribo, Eliouci, Andas. Treinador Ralph Hasenhuttl. Notícia do Chelsea. Contra o Chelsea, Livramento é o único desfalque. Chelsea na temporada atual. O Chelsea ocupa a 6ª colocação na competição, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na última rodada, a equipe venceu por 2-1 o Leicester. Os Blues, sob a batuta de Thomas Tuchel, estão entre as equipes mais fortes da Inglaterra e devem brigar
perto do topo da tabela. Com um elenco muito forte e várias opções em todas as posições, o Chelsea se destaca pelo conjunto. Provável escalação do Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Koulibaly, James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell, Mount, Sterling, Havertz. Treinador: Thomas Tuchel. Notícia do Chelsea: contra o Southampton, Gallet, Alonso e Kante estão fora. Retrospectiva dos dois times. Nas últimas temporadas, o Southampton e Chelsea se opuseram em 3 jogos, 2 pela Premier e 1 pela Copa da Liga. Pela Premier, foram 2 vitórias do Chelsea por 3-1 e 6-0. Pela Copa da Liga, empate por 1-1. O meu palpite para esse jogo: o Southampton se apresentou bem contra o Manchester, mesmo tendo sido derrotado, e demonstra que fica a uma distância confortável da zona de baixamento. Por sua vez, o Chelsea é um gigante em evolução bastante superior a seu adversário. O time vem de uma vitória sobre o Leicester com um jogador a menos, o que lhe confere grande confiança. Neste contexto e pelas odds apresentadas, indico a vitória do Chelsea como a melhor aposta para esse jogo. Tá? A odd é de 1,6 na Betano. Na Bet365 deve estar batendo mais alto. Geralmente na Bet365 a odd é um pouco mais alta. Tá? Meu palpite para essa grande partida: vitória do Chelsea, tá bom, galera? Então a gente vai ficando por aqui, galera, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Eu venho trazendo mais jogos para vocês, tá? Mais conteúdo para vocês como esse, tá? Espero que você tenha gostado e que vocês possam estar me ajudando aí com like, se inscrever no meu canal. Olha, galera, eu vou estar deixando o link do meu grupo do meu WhatsApp, do link do Telegram também, tá? Lá onde vocês podem estar falando comigo, adquirindo, tá? 2 aplicativos, tá? 2 aplicativos de futebol. Para quem não tem TV a cabo, 2 aplicativos de futebol muito bons, top mesmo, tá? Quem quiser, eu vou deixar o link no comentário ou fixado aí embaixo do vídeo aí, o link do grupo para quem quiser comprar os aplicativos, tá? O aplicativo tá custando um preço muito acessível, R$ 25 cada um, tá? Mas é um aplicativo top. Você acompanha todos os jogos, todas as ligas, todos os campeonatos com esses aplicativos, tá bom? É um ótimo aplicativo. Quem quiser, eu vou estar deixando o link do meu WhatsApp aí, do grupo e do Telegram, para poder estar adquirindo o aplicativo, tá? Só fazer o Pix, eu mando para vocês aí na hora, tá? Suporte totalmente, falar diretamente comigo, tá? Qualquer dúvida para instalar, para mexer, só falar comigo, tá bom, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo, tá, galera? Um abraço aí. Fica com Deus aí.